Muito bem, como estamos acompanhando na programação da Jovem Pan, o governo federal lançou um novo programa de aceleração do crescimento, o PAC, que vai investir aí 1,7 trilhão de reais em todos os estados do Brasil. Para entender como essa verba deve impactar o desenvolvimento do país, conversamos agora com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio. Seja muito bem-vindo, professor. Um ótimo dia para você. Bom dia. Professor, a gente começa então perguntando, sobre os impactos desse investimento tão grande, e serão investimentos públicos e privados, é isso? Exato, Elisângela. O PAC ele prevê, ao longo do governo Lula e até um ano após, um investimento aproximado de 1,7 trilhão de reais, ou seja, é um investimento bastante expressivo em algumas áreas, e ele conta também com a participação de investimento privado, ou seja, o governo espera que, através de parcerias público-privadas, ele consiga expandir áreas estratégicas, investimentos em áreas estratégicas do Estado. Professor, nós mostramos mais cedo aqui que a Transparência Internacional, o Movimento Transparência Internacional, divulgou uma nota cobrando que ao PAC sejam acoplados mecanismos anticorrupção, muito possivelmente até tendo em vista o histórico de corrupção já existente aqui no Brasil, envolvendo gestões anteriores do PT em empreiteiras, e agora diante de um programa que promete um despejo tão volumoso de recursos nesse setor da construção civil, é natural que surja essa preocupação. O senhor concorda com essa crítica levantada pela Transparência Internacional? Acha que, de fato, faltam mecanismos e seriam necessários novos mecanismos para que se inibam futuros casos de corrupção nesse programa? Vitor, é uma excelente pergunta. Eu acho que o grande desafio que o governo tem, eu diria, se a gente pudesse elencar aqui dois desafios para o novo PAC, o primeiro, a questão de controle, a questão de transparência e principalmente de mecanismos anticorrupção, Ou seja, a gente precisa ter todo um cuidado na aplicação e no monitoramento desses recursos, porque o Brasil já tem um histórico bem ruim nesse sentido. Houve avanço, mas é importante ele digamos que ampliar essa agenda de controle, de monitoramento desses investimentos, Não só isso, um outro desafio que a gente tem é o desafio também orçamentário, Ou seja, o governo hoje diz que ele vai respeitar a questão da austeridade fiscal, mas a gente sabe que para os próximos anos, principalmente no próximo ano, já vai ser bastante desafiador como que vai fechar essa conta, dado esse montante de recursos que foi anunciado para investimentos. Então, talvez o governo esteja contando aí com outras receitas e ele vai ter que ter esse desafio para o próximo ano de como adequar o orçamento público com esses investimentos anunciados. Grande Mota, sua pergunta agora. Professor, bom dia. Quando a gente ouve de novo o lançamento de um programa, de uma ideia, de um conceito que já é relativamente antigo, a gente fica com a sensação de que se está reeditando aquela ideia de que o Estado é o motor da economia, que se o Estado não fizer, ninguém faz. E aí a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que há efetivamente de novidade nesse programa que foi lançado agora, em comparação com o que foi feito em programas com o mesmo nome no passado? Boa pergunta, Mota. A questão do Estado, como promotor direto de políticas públicas, é uma visão e até mesmo uma linha de atuação do governo do PT, já de governos anteriores. O que a gente observou ao longo do tempo que o governo do PT tem, digamos que, aberto mais portas para essas iniciativas que não são diretamente do Estado, mas ainda são bastante incipientes, ainda precisam ser muito mais efetivas,
são as parcerias público-privadas. Então, esse PAC, comparado às versões anteriores, ele traz isso de forma um pouco mais forte, né? Mais, digamos que explícita, das parcerias público-privadas, principalmente para os projetos de infraestrutura social. Isso é o suficiente? Certamente não, Mota. Isso ainda é muito pouco. E aí a gente tem que avançar, e há já, agora, trazendo a sua pergunta nesse contexto do desafio orçamentário, alguns deputados na Câmara dos Deputados já colocaram isso, que talvez o PT ele precise abrir a agenda de privatização. Primeiro, para trazer aí a iniciativa privada, né, para fazer operar as políticas públicas, e não só isso, também ter recurso para dar conta desses investimentos. E aí, em termos de agenda de privatização, a gente ainda viu muito pouco avanço. A gente está vendo avanço nas parcerias público-privadas, mas na agenda de privatização, a gente vê muito pouco avanço. Agora, professor, até pegando carona na pergunta do Mota e olhando para as edições anteriores do programa, dá para dizer que as duas primeiras etapas do PAC foram bem-sucedidas, o que justificaria o relançamento agora numa terceira etapa? As duas primeiras edições, elas tiveram muitos problemas, né? Como você já tinha mencionado, a gente tem ali uma questão de problemas de corrupção, de obras que não acabaram, problemas de acompanhamento desses recursos. Então, eu diria, Vitor, que de forma geral, os dois primeiros programas, eles tiveram algum mérito em termos de investimentos, em termos de impacto, mas se a gente avaliar de forma geral, eles tiveram muitos problemas, né? E principalmente problemas em relação à questão de corrupção, e não só isso, a questão de obras que não acabaram. Então, eu acredito que essa nova edição, o governo traz esse histórico de tentar ser diferente. Ele tem esse desafio, né? Dado o que aconteceu e esse aprendizado, né, com as duas primeiras versões, mas está posto à mesa esse desafio de esse PAC de fato vai ser mais efetivo, vai conseguir, digamos que, superar aqueles problemas das duas primeiras versões, ou a gente vai ver novamente apenas uma repetição? Mota, tem mais uma pergunta? Tem sim. Professor, muita gente critica no cenário atual alguns fatores que inibem investimento privado, né? Por exemplo, insegurança jurídica. A gente ouviu declarações do governo sobre possível intenção de reestatizar empresas estatais que tinham sido privatizadas. Outra coisa que inibiria o investimento no Brasil é a complexidade da nossa legislação. A gente está vendo aí uma reforma tributária que, pelo menos durante uma fase de transição, vai colocar dois sistemas funcionando e que alguns juristas dizem que pode vir a gerar contencioso tributário muito grande. Enfim, resumindo isso tudo, o senhor acha que esses primeiros 6 meses, 7 meses de governo, o Brasil tem caminhado para um ambiente melhor para se fazer negócios, ou isso é um dever de casa que ainda tem que ser feito? Como você colocou, Mota, são 6 meses, né? Ou seja, ainda é bem incipiente, mas esse é um ponto muito relevante quando a gente fala em segurança jurídica para investimento privado, tá? Para conseguirmos avançar nessa agenda, o Brasil precisa trazer cada vez mais mecanismos que tragam essa segurança para os agentes econômicos. Então, hoje a gente tem alguns ruídos que surgem, mas de forma prática a gente ainda não viu nenhuma ação ir para frente. Claro que os agentes estão, e o mercado acompanha o dia a dia do governo, para ver realmente se o que o governo está falando é muito mais um sinal político, ou se é uma questão de postura mesmo, de ação, de repente trazer esse ambiente que pode ser prejudicial, de maior insegurança. Lembrando, Mota, que o Brasil tem um histórico ruim nisso, ou seja, não seria uma primeira vez e não seria algo que a gente falou, olha, já no passado foi feito e deu certo. Não deu. A gente tem que avançar numa agenda de cada vez mais segurança jurídica, porque o nosso passado recente nos mostra que erramos muito ao trazer problemas regulatórios
problemas de ingerência do Estado na economia. Conversamos com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã.